Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Falamos no episódio passado sobre as Inquisições e neste episódio nós vamos falar sobre a queda de Constantinopla. Constantinopla, fazendo a lembrança aqui, já foi bem comentada aqui, era a capital do Império Bizantino. E era uma cidade importante porque fazia a ligação do Ocidente com o Oriente. Então, em determinado momento, as datas vão ser mencionadas aqui, esse Império Bizantino caiu com a queda de Constantinopla em vista de ataques de grupos que também serão mencionados, os otomanos, mas o Império Bizantino se encontrava já fragilizado por guerras e crises internas. Então isso aí, vamos dizer assim, enfraqueceu o Império e deu oportunidade de ser derrotado pelo Império Otomano, que logo em seguida combateu esse antigo império. Nós vamos pedir aqui, pastor Luiz Eugênio, para dar início à queda de Constantinopla. Bom, esse império bizantino, né, conquistado pelos otomanos, foi aquele Mehmed, né, II, aquele sultão que conquistou essa cidade aí. É a cidade, eu acho que fundada por Constantino. Aquele Constantinopla foi em 1453, né? Isso. Praticamente, olha só, mais de 1000 anos o império durou. Na verdade, o bizantino é um império oriundo do Império Romano, né? Império Romano. Então, veja só, essa queda teve grande influência, porque uma queda como... Essa queda, o que aconteceu? Segundo alguns historiadores, esse sultão Mehmed II, o que ele fez? Ele bombardeou essa cidade por 50 dias seguidos, até derrubar a cidade. Todo dia jogando bomba na cidade, até a cidade ceder. Então, foi um ataque maciço contra Constantinopla, uma cidade que vinha, como você falou, vinha decaindo, uma cidade forte, né? Cidade cercada, cidade resistente. Então, até que teve que ceder. Então, quando ele ganhou essa questão, ele transferiu a capital para esse império, né? A Constantinopla, a capital do império dele. Os otomanos, né? Em 1453, foi a derrota dos bizantinos. Agora, isso foi um fato que marcou a história, porque essa derrota mudou toda a estrutura podemos dizer assim, do comércio, da situação do mundo da época, né? Houve uma mudança forte com essa queda, porque é uma cidade que dominava tudo, né? Então, marcando o fim desse Império Bizantino, né? Marcando o fim do Império Bizantino, ou seja, da Constantinopla, capital de Constantinopla, e surgindo esse império que, eu devo dizer, houve uma mudança estrutural no comércio, nas situações de todo mundo, né? Nessa queda, né? Que era uma coisa muito forte, essa queda de Constantinopla. Exatamente. Bom, É fato tão importante que a queda de Constantinopla ela é escolhida pelos historiadores para dividir a Idade Média da Idade Moderna. A exato. queda de Constantinopla marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, que duraria até a Revolução Francesa. E talvez o nosso amado irmão, né, os irmãos que nos acompanham, esteja perguntando, mas por que falar da queda de Constantinopla, qual a relação disso com a história do cristianismo? É muito importante. Como já foi citado, o Império Romano, que foi onde surgiu o cristianismo, ele se dividiu no finalzinho do século IV em duas partes. O Império estava em crise, então passou a existir o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital na cidade de Constantinopla. Que lá no passado chamava-se Bizâncio. Bizâncio. Daí o nome Império Bizantino. Era uma antiga colônia grega que o Constantino reconstruiu e deu-lhe o nome de Constantinopla, né? Então, quem fez essa divisão foi o imperador Teodósio. Quando ele fez a divisão, o Império Romano já estava com dificuldades e o Império Romano do Ocidente caiu anos depois, no ano de 476.
Então veja, irmãos, o Império Romano do Ocidente deixou de existir, mas o Império Romano do Oriente permaneceu. E quando o Império Romano caiu, uma coisa que nós não podemos desconsiderar, né, história do cristianismo, né, é que o Império Romano já era oficialmente cristão. O mesmo Teodósio, que oficializou no Edito de Tessalônica o cristianismo como a religião do Império, foi o imperador que tomou a decisão de dividir o Império. E agora o Império do Ocidente caiu, mas o Império Romano do Oriente prossegue sendo o Estado que preservou o cristianismo. Então, onde é que o cristianismo vai continuar ali? No Império Romano do Oriente, embora também no Ocidente, né, os romanos convertidos ao cristianismo tenham tido contato com os germânicos e houve uma gradual conversão dos germânicos. Mas de agora em diante, o imperador do Oriente, ele se coloca na posição de guardião do cristianismo. Tanto é que dentro do Império Romano do Oriente, que agora nós vamos chamar de Império Bizantino, Sim. né? Por que o nome bizantino? Porque Constantinopla, a capital do Império, que é hoje a cidade de Istambul, essa cidade, lá no passado, chamava-se Bizâncio. Então, os imperadores do Império Bizantino, a partir de certo momento, eles vão se colocar na posição de chefes da igreja. Não tinha no Império Romano do Oriente a figura do Papa, né, de uma maneira tão influente. Então, os imperadores vão atribuir a si, por exemplo, a função de nomear os bispos, de convocar os concílios, e surge uma situação chamada cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? César era o título dos imperadores romanos. Então, os césares se colocando como chefes de Estado, também na posição de chefes da igreja. E isso vai gerar um aprofundamento dessa relação entre o Império Bizantino, o governo do Império Bizantino e o cristianismo. E vão se desenvolver dentro do Império Bizantino duas questões muito importantes. Uma dessas questões foi, e eu acho que é uma questão muito atual até hoje, a respeito da qual todos nós, servos de Deus, devemos ter consciência, a questão dos ícones. Se estabeleceu dentro da igreja a prática de venerar imagens de santos, imagens de Jesus que representavam Jesus, de Maria, enfim. E surgiu um movimento dentro do Império Bizantino chamado movimento iconoclasta. Né? O que era esse movimento iconoclasta? Eles queriam destruir as imagens religiosas. Então veja, irmãos, como mesmo sendo um contexto em que era o Império ali bizantino, o imperador interferindo nas questões da igreja, mas como havia ali naquele contexto ainda Deus operando, né, de alguma maneira, pessoas chegando ao entendimento de que aquilo era um erro. E o texto que o senhor mencionou, né, pastor Antônio Carlos, alguns programas atrás, lá de Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor Deus, sou Deus zeloso. E aí o Senhor determina então que nós não devemos nos prostrar diante de ídolos, de imagens, não deve haver imagens que representem aquilo que está no céu e nem aquilo que está na terra, nem embaixo da terra. Então, houve ali esse movimento iconoclasta de pessoas que queriam destruir, banir essa veneração às imagens. E contra o qual se contrapôs os iconófilos, que eram os que diziam que não, que tinha que manter essas imagens e tudo. E mais adiante, no ano 1054, já bem depois da queda do Império Romano, virá o cisma do Oriente. Certo. Aí só uma pergunta aqui para você continuar. Esse movimento da quebra de imagens ocorreu no Império Bizantino. Império Bizantino. O Império Ocidental, com sede em Roma, continuou como estava dentro da história. Isso. Só que o Império já tinha caído, né? O Império Romano do Ocidente. Aí nós estamos falando por volta do ano 750. Certo. Mas então a igreja, com seus dogmas, do lado de cá, do Ocidente, continuava. Paralelamente, o Império Bizantino funcionava dessa forma que você estava narrando. Isso, são fatos ali na mesma época. Paralelos. Exato. Isso vai começar a criar, inclusive, uma rivalidade. Porque a igreja do Ocidente,
Por todos os motivos que nós já falamos, o Papa vai se empoderando cada vez mais. E esse poder do Papa ele não era tão aceito assim nas igrejas da Europa Oriental, que tinha uma cultura mais ligada ao grego. Elas, inclusive, diziam, né, os clérigos do Império Bizantino, olha, se a Bíblia foi escrita em grego originalmente, o Novo Testamento, por que a língua litúrgica é o latim? Então há essas questões, o imperador, naturalmente é uma questão política, né? O imperador do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, não quer interferência do Papa nas questões dele de governo, de poder, e isso vai acabar levando, né, por questões culturais, políticas e religiosas, ao evento chamado de Cisma do Oriente. O que significa a palavra cisma? Cisma significa divisão. Divisão, Então, rompimento. Isso. Então as igrejas do Oriente, da Europa Oriental, que estava ali sob o Império Bizantino, e não é só a Europa Oriental, isso pegava também na época aquilo que é hoje o Egito, né? Aquela região ali mais do Oriente Médio, Líbano, Síria, tudo isso esteve num determinado momento sob o governo do Império Bizantino. Então lá se estabelece a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa. A palavra ortodoxa vem de ortodoxia, que seria a ideia de o correto, o certo, né? A igreja que se estabelece como igreja ortodoxa, que tem como referência principal o patriarca de Constantinopla, da capital que era Constantinopla. Então houve uma divisão. Hoje, os ortodoxos representam cerca de 220 milhões de cristãos no mundo. Pega a população do Brasil, é mais ou menos o número de ortodoxos que estão principalmente na Europa Oriental, países como a Rússia, né? Os cristãos que tem no Oriente Médio, muitos deles são ortodoxos, no Líbano, por exemplo. Então, isso foi algo muito importante no desenvolvimento do cristianismo. De maneira que quando o Império Bizantino cai, é um fato muito traumático, porque eles eram os guardiões do cristianismo na Europa Oriental. E vem, né, o Império Turco Otomano, e aí é muito importante esclarecermos que o islamismo ele surgiu com o povo árabe, com a etnia árabe, mas outros povos foram se convertendo ao islamismo. Os persas, que hoje é o Irã, né? Os turcos, turco e árabe são povos diferentes, né? Então houve turcos que foram expandindo o território, convertidos ao islamismo, e aí então o Mohammed II, né, que a gente translitera, fala que os irmãos vão ver aparecer Maomé II, é uma transliteração, né, do nome Mohammed. Ele era muito jovem, ele tinha, se eu não me engano, 21 anos quando conquistou o Império Bizantino. Ele cerca o Império, bombardeia, como o pastor o Exogênio falou, e conquista o Império Bizantino. Então, o que isso marca na Europa? Uma vitória do islamismo sobre o cristianismo. Para a Europa é por isso que ele tinha uma catedral cristã que tornou uma mesquita muçulmana, certo? A igreja de Santa Sofia. Então, exatamente. Então aí que começou a gerar... Porque, na verdade, a Constantinopla, Constantino surgiu e o cristianismo dominou essa região toda ali, né? Exato. Quando entrou esse império aí, os otomanos, né, dominando o Bizantino. O Bizantino, na verdade, como ele falou, veio de Constantino lá, o cristianismo dominando sempre. Aí entrou o cristianismo ali. Nós temos que saber que teve eras na história que os muçulmanos dominaram. Teve eras que o cristianismo dominou, hoje, e teve eras que os muçulmanos dominaram, ou variações de épocas, né? Você havia por exemplo, tudo que é hoje Portugal e Espanha já foi domínio muçulmano. Exatamente. Península Ibérica. Exatamente. Então, teve essa variação. Agora, essa foi uma grande mudança na questão religiosa, foi a mudança E isso aqui, aliás, o Celon falou bem, com essa invasão aqui dos otomanos, ocorreu também uma questão que muitos, como a cultura greco-romana e também o cristianismo estava dominando, teve que muitos ali, digamos assim, sair para outras cidades, né? Teve uma como é que fala assim, uma dispersão, né? Dispersão de intelectuais, tudo teve que sair porque o negócio ali não ficou bom para o lado dele, não. Né? E muitos vão para a Itália, né? E vai desenvolver ali o Renascimento, né? Eu vou fazer uma pequena recordação aqui para nos ajudar. Estou me referindo aos participantes, né? Que é muita informação, né? Tem muita informação aqui e tem pontos aqui que causam dúvidas. Então, até uma recordação do que já falamos. Então, o Império Romano,
ele era bem amplo, Oriente e Ocidente. Um resumo. Chegou um momento que a parte do Ocidente, que teria futuramente sede em Roma, estava ficando muito cara para o Império Romano, devido a ataques às fronteiras, assunto já comentado aqui. Então, um dos imperadores, né, foi Diocleciano, né, fez a divisão. Teodósio. Não, Ah, tá, aquela primeira divisão. a primeira divisão. Aham. A primeira divisão. Então, ele estrategicamente, ele dividiu o Império Romano em duas partes. Do Oriente, com sede em Bizâncio, e do Ocidente, com sede em Roma. Então, aqui ficou o Império Romano, um só, mas dividido entre dois líderes, dois Césares, ou um chamava César e o outro Augusto, que Augusto era maior do que César. Então, o imperador deixou para ele o nome de Augusto. Então, o Império Romano foi dividido assim. Chegou um momento que o Império Romano do Ocidente caiu. Também um assunto bem abordado aqui foi quando houve a ascensão da Igreja. Não é? Então a Igreja passou a prevalecer, como houve ataque de vários povos que passaram a dominar a região hoje, basicamente da Europa, não é? Basicamente, é a parte ocidental, mas o Papa, com o conhecimento que ele tinha, com a experiência que ele viveu dentro do Império Romano, ou seja, não o Papa representando todo o sistema da Igreja, passou a ganhar um domínio e futuramente esse poder se elevaria grandemente. Passou a ser o representante, então, dessa parte ocidental. Enquanto isso, lá no Oriente, com sede em Bizâncio, chega um momento em que Constantino é elevado ao poder. Bom, uma pausa dentro da pausa. Bizâncio estava dentro da Ásia Menor. Mas, na verdade, aquela região é a Turquia. O Constantino muda o nome de Bizâncio para Constantinopla em homenagem a si próprio. Perfeito? Agora, dando um salto grande, chegamos aqui na queda de Constantinopla, que é atacada pelo governo otomano. Isso. Que muda outra vez o nome da cidade para Istambul. Bom, agora cabe uma explicação, assim, bem clara, quem era, já mencionado, mas esclarecendo novamente, quem era esse Império Otomano? Quem era esse Império Otomano? Que, então, vamos dizer assim, eram os turcos, mas Bizâncio estava dentro da Turquia. Então, vamos esclarecer isso melhor? Vamos sim. Os turcos, na verdade, essa região que se chama Turquia, Sim. ela passou a se chamar Turquia depois da instalação do domínio turco. Isso. Antes, até que tem uma área da Ásia Central chamada Turcomenistão, né? Também tem povos de origem turca ali. Os turcos são um povo muito grande e que se dividia em vários ramos. Tinha os turcos seljúcidas, por exemplo, que conquistaram Jerusalém na época em que as cruzadas foram realizadas. Os turcos otomanos. Então eram ramificações dentro do vasto povo turco. Otomano. Isso, otomanos. Otomano. Uma explicação,zinha. Tem uma origem ligada a um líder chamado Otto, né? Daí esse nome, otomanos. E eles se fortaleceram, isso tinha muito a ver com a religião, mas também com a tradição guerreira, um povo tradicionalmente guerreiro, de regiões muito inóspitas, povos saqueadores. E eles se organizaram e começaram a avançar, se aproveitando muito também da debilitação do próprio Império Bizantino, que começou a entrar em decadência também. Eles vão se apoderar das rotas comerciais, vão asfixiar economicamente o Império Bizantino e conseguem dominar, né, militarmente, e a partir de então eles controlam as principais rotas, porque Istambul, que era Constantinopla, ela tem uma característica, né? Ela é uma cidade bicontinental. Exatamente. Ela tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa. Podemos até pedir para colocar o mapa na tela, Seria né? muito bom, com certeza. Para visualizar essa posição de Constantinopla tão importante, né? É uma posição estratégica ali nos chamados estreitos, né, que ligam Isso. a Ásia com... Interessante que essa região que é hoje a Turquia,
é onde estavam as 7 igrejas, as quais Ásia. Tem detalhe. o apóstolo João escreveu, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, era ali que ficava, na Turquia. Então tem muito, a Turquia é um país que, apesar de ser, né, majoritariamente muçulmano, islâmico, ainda existe uma liberdade religiosa. Existe sim, né, uma parte da população que é mais radical, que é mais intolerante, mas ainda tem uma liberdade, por exemplo, de se visitar os lugares, né, históricos para o cristianismo, o governo de lá. A maioria é tudo muçulmana ali, né? É a grande maioria. A maioria é Mas é um muçulmana. país mais ocidentalizado, né? Sim. Agora, fazendo também uma recordaçãozinha, quem foi o líder que atacou Bizâncio, você comentou, não é? Repetitivamente, que representava, e por que ele representava esse Império Otomano? O Mohammed II, ele Era Maomé? isso, que é Maomé. Então veja como o nome, né? Até hoje você tem uma grande parte dos muçulmanos tem o nome do profeta, né? O Maomé é considerado como o grande profeta do islamismo. É aquele que teve a revelação, que recebeu dentro da perspectiva islâmica a mensagem completa de Alá. E uma coisa que a gente, né, é importante que os irmãos saibam, no conceito do islâmico, do muçulmano, islâmico e muçulmano são termos equivalentes, né? O Deus a quem eles servem, Alá, no conceito dele, é o mesmo Deus do judeu, é o mesmo Deus do cristão, né? Eles acreditam que seja o mesmo Deus. Só que eles tendo uma revelação completa, plena e perfeita. Inclusive, Jesus é considerado um profeta por eles. Então, esse nome que se atribuía como Mohammed, né, Mohammed II, era para ele dizer que ele vinha ali de uma legítima linhagem, de uma legítima sucessão que remontaria, segundo as tradições dele, ao profeta, né, Maomé. Tem um programa que gravamos sobre islamismo, é só islamismo, né? Gravamos. Só estou falando sobre islamismo, né? Estamos falando sobre islamismo. Mas Então, digamos, com a vitória do Império Otomano representado por Muhammad ou Maomé, na língua portuguesa, a região se tornou, que anteriormente era cristã, se tornou muçulmana, praticante do islamismo. Perfeito? Perfeito. Bom, podemos alguma observação mais? Estamos no momento do encerramento desse episódio. Uma observação, né? A queda de Constantinopla foi muito chocante para os cristãos daquela época, né? Parecia assim ser e era de uma certa maneira uma grande derrota do cristianismo. Mas quando nós vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, a profecia sobre, né, ali sobre depois que, né, começa ali o processo ali, né, da abertura dos selos, e tem aqui o texto que diz: e olhei e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E está falando aqui do Senhor Jesus, né? Saiu vitorioso e para vencer. Aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade foi uma derrota daquele cristianismo histórico, cada vez mais falido, cada vez mais distanciado do profético, mas o Senhor Jesus mantinha o controle sobre todas as coisas, sobre todos os eventos da história, e inclusive essa queda de Constantinopla, ela vai mexer com a reflexão do cristianismo, de um modo geral, de o que estaria errado, né? Qual era o problema, qual era a situação do cristianismo, e vai contribuir para que surja ali, né, o movimento da reforma, o ambiente de questionamento, de toda aquela situação que o cristianismo vivia. Apesar de o cristianismo do Império Bizantino ser o ortodoxo, mas isso vai levar a uma reflexão sobre a condição do cristianismo naquela época. A queda de Constantinopla trouxe uma ruptura, algumas rupturas na questão cultural, né, a filosofia e a questão, e também é muito importante, vai ser, com essa queda de Constantinopla, eles tiveram que descobrir novas, foram a chamada era de descobrimentos que surgiu, porque eles tiveram que ir para outros lugares, porque como houve esse rompimento aí, entre a Europa e o Oriente, houve um rompimento aí, a gente vai buscar outras rotas para poder
continuar o comércio, tudo ali. Então, isso aí foi bom para a história da humanidade, porque com essa questão dessa queda de Constantinopla, houve as rotas marítimas pelo mundo afora para descobrir novos continentes, novos comércios, novas coisas. Então, abriu a mente, podemos dizer assim, para poder descobrir novas etapas no comércio mundial, né? Que aí nós vamos ver, vão entrar na era dos grandes descobrimentos, né? Perfeitamente. Em função da queda de Constantinopla. Em função da queda de Constantinopla. Bom, nós estamos encerrando mais esse episódio chamado A Queda de Constantinopla, que podemos fazer um resumo de tudo que falamos aqui, mediante anotações que fizemos aqui. Foi o fim do Império Bizantino, que existia desde o século IV. Constantinopla passa a se chamar Istambul, tornando-se a capital do Império Otomano. O controle do Império Otomano sobre as rotas comerciais mencionadas aqui pelo pastor Luiz Eugênio levou os europeus a buscar novos caminhos marítimos, o que impulsionou as grandes navegações. Mencionado aqui, marcou importante. O mundo do Oriente, que era cristão, passou a ser muçulmano. E marcou simbolicamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então aqui nós encerramos mais episódio, agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio e do pastor Serlon. Amém. E também a participação dos irmãos. A paz do Senhor a todos.